Olá pessoal, tudo bem? Eu voltei para fazer o terceiro vídeo aqui da nossa sériezinha sobre a reforma trabalhista e vamos abordar hoje então o contrato intermitente. Na minha opinião, quem sabe, a maior ou mais importante inovação trazida pela reforma trabalhista. À medida em que não se falava nisso no contrato anterior, na CLT anterior, né? O contrato intermitente é a possibilidade do empregador de fazer contrato por períodos esporádicos, por tempo indeterminados, como algumas horas, semanas, alguns dias por mês, alguns meses por ano. Eu acho que é bastante relevante aqui para a nossa região, que tem um setor primário muito forte, tocante à agricultura, cultura de milho, arroz, soja, trigo, e as indústrias beneficiadoras têm no tempo da safra dessas culturas um pico de trabalho e precisam contratar mais gente, um reforço de pessoal, e ficavam presas na legislação anterior, naquele modelo engessado da CLT que previa um trabalho mínimo do trabalho parcial de 25 horas por semana. Agora mudou. Vamos falar sobre isso? Vamos lá! Na prática, o trabalhador pode ser contratado, por exemplo, para trabalhar 2 horas por semana, 2 horas por mês, os limites máximos, desde que a jornada não exceda aqueles limites máximos da Constituição, né? De 44 horas por semana, com as 4 horas extras possíveis, e as 220 horas semanais. Como funciona isso então, né, gente? O empregador ou a empresa, ele faz um contrato com o trabalhador que vai ficar à disposição da empresa e deve ser chamado sempre por preciso, né, se precisar dele na empresa, desde que seja com 3 dias de antecedência, e o trabalhador tem que aceitar até um dia antes de começar o trabalho. E o trabalhador vai lá, aceitando, presta o serviço lá 2 horas, 3 horas, 5 meses, não importa, pelo tempo que ele for solicitado, e vai receber umas horas proporcionais ao período trabalhado. A diferença é que nesse tipo de contrato vai ter que sair no contra-cheque o valor da hora e quantas horas foram trabalhadas. Essa convocação pode ser por meio do WhatsApp, por meio do Facebook, por telefone, desde que seja um meio eficiente e que se comprove que o trabalhador realmente recebeu. E se ele não responder no prazo de um dia útil, ele vai ficar, se presume a recusa daquele trabalho, como se tivesse recusado, não aceitou e aquele dia. A lei também prevê que ele não pode sofrer nenhuma sanção, não pode ser demitido porque recusou uma vez o trabalho, né? No entanto, a lei não deixa bem claro quantas vezes ele pode recusar esse trabalho. Então é bom citar, vinculado a um contrato de trabalho intermitente, recusar o chamado só quando for realmente necessário, para evitar problemas. Mas, aceitando esse trabalho, tanto o empregado como o empregador estão obrigados a cumpri-lo. Por exemplo, se o empregado foi intimado para trabalhar, foi solicitado, aceitou no tempo certo e não foi trabalhar, ele vai ficar obrigado a pagar uma multa equivalente a 50% que ele receberia num prazo de 30 dias, ok? Olha só, se ele trabalhasse, por exemplo, 2 horas por semana, trabalharia então 8 horas por mês, receberia o equivalente a 8 horas por mês. Se caso ele não atender um chamado, estando vinculado àquela empresa, ele vai ficar obrigado a pagar ao patrão dele uma multa equivalente a 50% das 8 horas mensais, ok? Esse contrato tem que ser feito de forma escrita, né, intermitente, tem que estar especificado o valor da hora trabalhada, que não pode ser inferior à hora do salário mínimo e nem inferior aos outros empregados daquela empresa que trabalham na mesma atividade e tenham rendimentos de trabalho contínuo, vamos dizer assim, né? Então ele não pode ter desvantagem em relação a esse pessoal. Ele pode trabalhar menos horas, mas não pode, o valor da hora dele tem que ser o mesmo valor da hora do trabalho linear, ok? Nos períodos de inatividade, entre 2 horas por semana, as outras horas por semana, o trabalhador está livre para fazer outros contratos, trabalhar com outras pessoas, né? Prestar serviço para outras pessoas, não tem problema nenhum, desde que quando ele seja chamado, ele venha atender o chamado dele daquela maneira que eu falei anteriormente. Depois que terminou de prestar o serviço, o trabalhador tem que receber imediatamente o valor pelas horas trabalhadas, pelo tempo trabalhado, né? E vai ter direito a todos aqueles direitos do trabalhador. Férias proporcionais, repouso semanal, 13º, os adicionais legais, né, horas extras, adicionais de periculosidade, noturno, etc. FGTS, INSS, tudo normal. E no contra-cheque ou no recibo, todas essas horas e essas verbas têm que estar bem discriminadas, ok? Também tem o direito às férias do trabalhador. Mas como ele vai estar recebendo sempre as férias, por exemplo, trabalhou 8 horas por mês, ou 2 horas por dia, ele vai receber o valor que vai estar incluído naquele valor, além das 2 horas, ele vai receber as férias proporcionais. Então o que vai acontecer com ele é que depois de trabalhar 12 meses, 8 horas por mês, ou 2 horas por semana, no exemplo que nós estamos usando, ele vai ter que ficar um mês sem ser chamado. Completou 12 meses, um mês sem ser chamado, tá bom? Daí pode estar se perguntando, mas então se a empresa precisa de um trabalhador assim de maneira tão esporádica, por que não então contratar um prestador de serviço ou uma pessoa jurídica, né, que as pessoas fazem, pessoa jurídica individual, microempresa? E a resposta para essa pergunta é simples: a subordinação. O trabalhador fica vinculado à subordinação, que é um dos 3 pilares da relação trabalhista, a remuneração
remuneração, a subordinação e a não eventualidade, sendo a subordinação um dos mais importantes, sem dúvida, né? Então, essa é a vantagem de fazer um contrato intermitente com o teu empregado. Tá bom, gente? É mais ou menos isso aí. Claro que também tem muita crítica em relação a esse tipo de trabalho, que entendem que vai escravizar o trabalhador, mas como eu tenho dito aqui, vai depender do trabalhador procurar se informar sobre os direitos dele e poder fazer contratos que ele possa cumprir, que ele possa encaixar com outros trabalhos, porque se tu trabalhar 2 horas por semana, tu não vai poder te manter, tu não vai ter um salário mínimo para te manter, e a tua família, considerando obviamente uma relação de trabalho de salário mínimo. Tem muita crítica, inclusive já tem até algumas ações tentando declarar a inconstitucionalidade desse ponto da reforma trabalhista. Ok, gente? Dúvidas sobre esse vídeo, por favor, aí nos comentários ou até inbox pela fanpage. Segue a gente na fanpage, segue nosso canal, subscreve o canal do YouTube aí, passa pra frente. Vamos informar todo mundo aí, beleza? Um abraço, gente!